Pronto, a partir deste momento, essa aula está sendo gravada, ela vai ficar disponibilizada no YouTube e vocês ficam cientes que nós estamos realizando a gravação e que, nesse sentido, a gente tem que pedir, inclusive, autorização de todos, né? Porque, como vocês sabem, tem uma questão legal aí. Então é isso, pessoal. Então vamos começar o nosso encontro de hoje. Basicamente, a gente vai fazer 3 coisas aqui. Primeiramente, a gente vai fazer uma revisão para a prova da primeira unidade e a gente também vai combinar a data dessa prova e como ela será, explicar para vocês como é que vai ser essa prova. E a gente vai falar dos seminários, como é que a gente vai fazer os seminários. Inclusive, a gente já tinha combinado com a turma de vocês para fazer o seminário online. Agora, o seminário realmente vai ser online. Então, boa noite, boa noite, boa noite a todos que estão aqui dando boa noite, na medida que estão entrando, né? Sim, a gente vai combinar como a gente vai fazer os seminários, né? E fazer essa revisãozinha da primeira unidade, tá certo? Então, podemos iniciar. Eu não sei se vocês já assistiram, mas eu já disponibilizei no canal no YouTube as aulas do ponto 5 e do ponto 6. E eu também disponibilizei para vocês os slides dos pontos anteriores. Isso sem esquecer que a gente já tem os livros, né, que a gente recomenda, e especialmente o livro de Mausooli já está disponível lá na biblioteca virtual da ACES. Então, vocês podem ter acesso facilmente à bibliografia. Então, a gente pode iniciar. O que é que vocês acham? A gente inicia pela revisão? Todo mundo concorda? Bom, vou entender que sim, viu? Tá certo. Jaine aqui se manifestou. Sinceridade. Oi. Sinceridade. Cuidado, pessoal, tá gravando aqui, viu? Eu aconselho o seguinte: quando vocês não quiserem falar, deixem o microfone desligado. Aí, a hora que vocês quiserem intervir, podem ficar à vontade, podem falar o que vocês quiserem. Na hora que vocês quiserem intervir, é só abrir o microfone, porque senão fica escutando o som de fundo. Tá certo? Gente, primeiramente, vamos lembrar o seguinte: na prova de vocês, quais são os assuntos? É o Adriano. Adriano, por favor. Deixa eu olhar se eu consigo. Adriano. Acho que ele está com dificuldades. Pronto, beleza. Tranquilo, gente. Tranquilo. Então, vamos iniciar o seguinte, falando dos assuntos que vão cair na prova de vocês, né? Vocês já sabem, uma questão do ponto 1, uma questão do ponto 2, uma questão do ponto 3 e... Não, tudo bem, Adriano, sem problema. 2 questões do ponto 4. Então, repetindo aqui, assuntos que vão cair na prova. Uma questão do ponto 1, uma questão do ponto 2, uma questão do ponto 3 e 2 questões do ponto 4. Então, esse é o assunto da prova de vocês. Gente, a prova de vocês, a gente já vai combinar a data. Eu acho que a melhor data para a gente fazer essa prova vai ser semana que vem, até porque a gente já terminou o assunto, né? A gente já terminou o assunto e daria para a gente fazer essa prova. A prova vai ter as 5 questões, vocês só precisariam responder 2 questões. No caso, eu disponibilizaria a prova terça-feira da semana que vem, dia 31, às 18 horas. E vocês só precisariam responder 2 questões e vocês teriam 24 horas para responder a prova. Ou seja, boa noite, Milena. Ou seja, nesse caso, a prova seria muito parecida com a prova física, só que aí teria uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte: a prova vocês vão digitar, a prova vai ser uma só prova para toda a turma, porém,
é inevitável que vocês discutam a prova entre si. Vocês vão discutir a prova entre si. Não tem como eu dizer assim, pessoal, não discuta a prova entre si. Aliás, discutir a prova entre si até é bom. O que é ruim é um sair copiando a prova do outro. Isso é péssimo. Então, cada um vai ter que redigir a sua prova com as suas palavras. Ou seja, vocês podem discutir, podem dizer, olha, nessa questão eu acho que é tal assunto, aí beleza. Só que cada um pega e redige a sua prova. Não pode fazer citação direta, só pode fazer citação indireta. Por exemplo, de acordo com o Mausoli, coloca o ano da bibliografia que vocês pesquisarem. Né? Agora, não pode ter prova igual, não pode ter aquele velho costume de mudar a primeira linha e o resto sair igual à prova do colega. E as duas respostas têm que ter, as duas, cada uma delas, né? 5 a 15 linhas de respostas. Jamais, né, Jaine? Entendeu? Vocês podem discutir entre si, vocês devem discutir o conteúdo da prova entre si. Agora, cada um redige a sua. Ou seja, eu quero uma prova respondida, no qual vocês respondam cada questão com as suas próprias palavras, ainda que consultando os livros, e vocês devem consultar os livros que estão na bibliografia, ainda que vocês discutam com os colegas, como eu disse, o problema não é discutir, o problema é copiar. Exatamente, não, a prova, Carla, a prova vai ter 5 questões, mas vocês só precisam responder 2 à escolha, tá certo? Agora, reparem, essas 2 questões, cada questão você vai responder com 5 a 15 linhas, porém redigida com as suas palavras. Com as suas palavras. Não é para copiar, não é para copiar do colega. A Alisson aqui tá falando isso. Lembrando, se sair aquela copia e cola de um colega, eu dou 0 nos 2, viu? Se só mudar a primeira linha, do mesmo jeito. Então, cada um redija. Vocês podem se reunir em grupo, devem se reunir em grupo, discutam o conteúdo da prova, mas cada um redige com as suas próprias palavras. Citação direta, depende, Vila. Veja só, aí o valor para os que vão fazer prova, aliás, os que vão fazer seminário, a prova vale 5 e o seminário vale 5. Os que vão fazer na segunda unidade, a prova vale 10. Portanto, cada questão vale 5 pontos, tá? Tá travando, gente? A minha imagem tá travando? Tá travando? Não? Sim? Não? Não? Tá? Agora. E agora? Sim, a maioria sim. Para mim está ok. O áudio tá ok. Perfeito. Eu acho que o áudio é mais importante. Depende muito da conexão e também aqui em Caruaru acho que está trovejando e talvez o trovão interfira um pouco. Entenderam? Então, não sei. Porque vocês sabem, né? Sempre que dá um problema no tempo, tem isso. Ontem a gente teve a aula com o Noturno 1, foi tranquilo. Não teve muitos problemas, não. Mas, enfim, pessoal, então a prova de vocês seria isso. Eu dou semana que vem, com 24 horas, vocês respondem, tá certo? Cada um envia a sua. Pronto, agora vamos fazer a revisão, tá certo? Aí eu vou perguntar a vocês, mas respondam no áudio. Se vocês vão conseguir ver, a prova que eu vou mostrar para vocês de períodos anteriores. Vamos lá. Vocês, nesse momento, estão vendo uma prova? Podem responder no áudio, porque eu não estou vendo o chat. Não. Vocês estão vendo o quê? Só o senhor. Só eu? Ah, Só o senhor. já sei. Compartilhar. Cadê aqui? Compartilhar. Então, vamos tentar de novo. Apresentar agora, tela inteira. Isso não está querendo ir. Tá só sua foto. Agora sim. Exatamente, Agora vai. Eu acho que agora vai. Foi? Tá carregando. Foi. Foi. Vocês estão vendo assim uma primeira questão, né? E não. Então não?
Sim, tô vendo, sim. Não, vendo tá, só tá ruim de entender. Aí eu vou Ela é muito explicar. grande. Para entender, gente, eu tenho que explicar, né? Deixa eu explicar para vocês. A prova de Arquivo vocês, de apresentação. a prova de vocês estão vendo o arquivo do Word, não é isso? Isso. Perfeito. Sim. A prova de vocês vai ser parecida. A prova, ponto 1, eu não tenho questão, eu não achei prova com questão do ponto 1. Mas aqui eu já vou deixar para vocês, a gente já deixa combinado que a prova do ponto 1 vai ser uma questão sobre o histórico do direito internacional público em relação à antiguidade. Certo? Mas eu não tenho modelo para mostrar para vocês. Mas assim, a gente já está combinado, eu já anotei aqui, porque eu vou terminar de fazer a prova. Vai ser sobre o histórico em relação à antiguidade. Aí vocês vão explicar que o direito internacional público existe desde a antiguidade, que esse é um instituto jurídico, o que eu citar na prova, se havia ou não na antiguidade, e explicar por quê. Aí lembrando, o slide do ponto 1, com o conteúdo que eu dei em sala, está disponível no Google Classroom. Perfeito. Então, eu não achei modelo, por isso que eu não vou mostrar. Agora, do ponto 2, eu tenho vários modelos. No ponto 2, que é teorias de fundamentação do direito internacional público e ordem jurídica interna, a questão vai ser parecida com essa que eu vou selecionar aqui. Ou seja, eu vou colocar um trecho da legislação de um país ou da Constituição de um país e vocês vão dizer se aquele país ele é monista e que tipo de monismo ele adota e dualismo. Lembrando, não basta dizer se é monista ou dualista, precisa explicar por quê. E sempre abordem primeiramente o exemplo citado na prova. Depois é que vocês abordem algum exemplo que tenha no livro, etc. Mas lembrando, não pode fazer cópia ipsilíder, vocês têm que escrever qualquer coisa com a palavra de vocês. Bem, nesse caso aqui, pessoal, é o artigo 23 da Constituição da Venezuela. Esse artigo reza o seguinte: os tratados, pactos e convenções relativos aos direitos humanos, subscritos e ratificados pela Venezuela, têm hierarquia constitucional e prevalecem na ordem interna, na medida em que contenham regras de gozo e exercício mais favoráveis em relação aos estabelecidos nesta Constituição e na lei da República, e são imediatamente e diretamente aplicáveis pelos tribunais e outros órgãos do poder público. Venezuela, Constituição da República Bolivariana da Venezuela, de 1999. Pelo que vocês estão vendo aqui, vocês diriam que a Venezuela é um estado monista ou dualista? E se for monista, que tipo de monismo é? Pronto, vou voltar lá. Monista, exatamente. Monista, vamos voltar lá. Por que a Venezuela é monista, Fernanda? E Jainha também. Porque é o seguinte, ela coloca os pactos e convenções relativas a direitos humanos ratificados pela Venezuela têm hierarquia constitucional e prevalece na ordem interna. Ela não exige que a Venezuela realize um procedimento de incorporação, ela não exige que a Venezuela realize um procedimento de você transformar o tratado em lei, percebam isso. E o tipo de monismo? Que tipo de monismo a Venezuela adota? Cadê, Fernanda? A Venezuela... Oi? Sim, pessoal, deixa eu prosseguir aqui. A Venezuela, ela adota o monismo dialógico, porque como a gente pode lembrar aqui no artigo 23, estabelecem que os tratados, pactos e convenções relativas aos direitos humanos, eles têm
a primazia e sempre se dá prioridade à norma, seja internacional ou interna, que dá prevalência aos direitos humanos. Exatamente, Jaine respondeu, é dialógico. Não, tudo bem. Tudo bem, viu, Jaine? É um monismo dialógico. Então, o monismo adotado pela Venezuela é dialógico, perfeito? Porque dá prevalência aos direitos humanos. Agora, seria interessante a gente mostrar para vocês um caso de dualismo. Vamos ver esse caso aqui. Vocês estão enxergando a tela do Word? Por favor, respondam com áudio, porque eu mudei de tela. Sim. Pronto, perfeito. Então, olhem aqui essa primeira questão, que é o artigo 29 da Constituição da Irlanda de 1937. Artigo 29. Nenhum acordo internacional fará parte da lei interna do Estado, salvo se determinado pelo Oireachtas. Acho que é assim que pronuncia. Eu só fui à Irlanda uma vez, né? O parlamento irlandês. Nesse caso, a Irlanda é monista ou dualista? Podem responder no áudio, viu? Porque eu tô aqui na tela do Word. Deixa eu voltar lá para vocês. O áudio está cortando, Fernando? Agora está escutando, ok? Pronto, perfeito. Eu vou falar também mais pausadamente. Dualista, Jaine. Por quê? Porque exige, vamos voltar lá na tela do Word. Porque diz o seguinte: nenhum acordo internacional fará parte da lei interna do Estado, salvo ser determinado pelo parlamento. Ou seja, tem que fazer parte da lei interna do Estado. Então, aonde o tratado é aprovado como lei interna do Estado, sempre é dualista. E vocês reparem outra coisa, que é um bizu que a gente dá. Em relação à Irlanda, a Irlanda é um país de common law. E os países de common law tendem a ser dualistas. Nem todos, né? Os Estados Unidos não são dualistas, mas, por exemplo, o Reino Unido, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, são todos dualistas. Então, países que adotam common law acabam seguindo o exemplo do dualismo. Vamos ver se a gente acha mais um. Tarará, esse aqui para vocês falarem, né? Não, esse aqui não dá, não. Da China não dá, não. Da China não é por conta de coronavírus, não. Aliás, eu vou fazer um artigo científico falando. Eu vou fazer um artigo científico falando. Mas não se preocupem, não. Eu não vou colocar um caso tão complexo que nem o caso da China. Mas não tem nada a ver com coronavírus, não. Inclusive, eu quero fazer um artigo científico abordando a questão da responsabilidade internacional, porque está sendo disseminado muitos vídeos, inclusive vídeos profissionais, alegando que a China teria responsabilidade, no caso, pela pandemia do coronavírus, tá? E eu vou fazer esse artigo, inclusive hoje eu recebi até, a minha esposa mandou um WhatsApp. Não, não tem. Não tem, porque aquilo é um caso, a responsabilidade ali não é integral, né? A responsabilidade em relação à pandemia, como a responsabilidade ali seria subjetiva, eles poderiam alegar a questão do caso fortuito e da força maior. Como vocês sabem, é excludente da responsabilidade, não só civil interna, mas também internacional. Mas hoje, a minha esposa encaminhou um vídeo do WhatsApp, muito profissional, o vídeo falando sobre isso. Foi até meu sogro que mandou me perguntar. Agora, eu expliquei de uma forma tão complexa que o velho não ia entender, não. Aí eu disse, olha, eu vou fazer o artigo, aí depois manda, mas também não sei se ele vai entender. Não, ele é uma pessoa inteligente, mas ele não tem formação jurídica, né? Não tem... Para eu explicar, teria que explicar primeiro que é os diversos tipos de responsabilidade que tem, integral, objetiva, subjetiva. No caso de uma pandemia, nesse sentido, a responsabilidade aí seria subjetiva, né? Mas isso a gente vai estudar na segunda unidade. Acho que o ponto... Deixa eu olhar aqui qual é o ponto que a gente vai estudar a responsabilidade internacional. O ponto 8. Ponto 8, responsabilidade internacional.
Então, gente, não há responsabilidade, mas isso a gente vai abordar depois, e eu, como disse, eu vou fazer um artigo científico, né, abordando essa questão e discutindo se há responsabilidade internacional da China ou não pela pandemia. Eu acho que é um tema bem interessante. Sim, pessoal, vamos prosseguir aqui. Pronto, perfeito. Vocês também vão ter uma questão do ponto 3. Essa questão do ponto 3 seria sobre fonte do direito internacional público. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um tipo de fonte e vocês vão dizer que fonte é aquela que eu estou trazendo na prova e falar um pouquinho sobre a fonte. Pronto, eu já combino de antemão que não vai ter tratado como fonte. Pode ser um costume, pode ser princípios gerais de direito, pode ser a jurisprudência, pode ser a doutrina, mas não vai ser tratado. Nesse caso aqui, nessa prova que a gente está vendo, vocês continuam vendo a prova, né? Por favor, respondam no áudio. Sim. Perfeito, obrigado. Gente, a segunda questão aqui diz o seguinte. Parágrafo 4º. A fim de realizar melhor os objetivos do regime a favor das regiões ultraperiféricas da União, os programas POSEI deverão incluir medidas que garantam o abastecimento em produtos agrícolas e a preservação e o desenvolvimento das produções agrícolas locais. É necessário harmonizar o nível da programação das regiões em causa e sistematizar a abordagem de parcerias entre a Comissão e os Estados-membros, União Europeia, Regulamento União Europeia número 228/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de março de 2013. Pronto, alguém quer arriscar que tipo de fonte do direito internacional público é essa que a gente está citando, esse regulamento? Sim. E aí? Pronto, é uma decisão de organização internacional, entendeu? Que é uma fonte do direito internacional público. Aí teria que falar um pouquinho na prova sobre decisões de organizações internacionais. Não é jurisprudência, Jaine, porque aquilo é uma decisão, poderia ser. Agora, uma dica que eu dou, jurisprudência se fosse emitida por um tribunal ou corte internacional, aí seria jurisprudência. Nesse caso, vocês percebam que, voltando lá, vou colocar na tela de novo, o autor aqui está a União Europeia. Aí coloca Regulamento União Europeia número tal. É decisão de organização internacional. Parece jurisprudência, mas não é. Seria jurisprudência, como eu disse, se o autor fosse uma corte internacional. Aí, se na prova de vocês, que eu também posso usar uma jurisprudência, né, porque também é uma fonte do direito internacional público, se eu colocar a jurisprudência, o autor vai ser uma corte. Então, fiquem ligados. Agora, se tiver o nome de organização internacional, ou vai ser um tratado. Exato, Jaine, eu entendo, realmente confunde um pouco, né? Mas esse momento é justamente para que vocês tirem esse tipo de dúvida, né? Mas aí eu já estou dando toque. Jurisprudência, o autor lá, nas referências, vai estar um tribunal internacional. Se tiver uma organização internacional, pode ser duas coisas. Ou pode ser uma decisão de organização internacional, como essa que a gente mostrou, ou pode ser um tratado. Mas percebam, eu não vou colocar tratado para não confundir vocês, porque a diferença entre o tratado e uma decisão de organização internacional dá para confundir, seria uma pegadinha, entendeu? Claro, porque de repente, se fosse assim, tratado não sei das quantas, aí o autor, ONU, você sabe, isso aqui é um tratado, mas não vou colocar tratado. Até porque tem tratados que não se chamam tratados, tem tratado que chama estatuto, tem tratado que chama, enfim, qualquer outra coisa. Como a gente falou, a nomenclatura de tratado ela é muito ampla. Então, dá para você confundir numa prova, por exemplo, se eu quisesse colocar uma pegadinha para que vocês confundissem o tratado com a decisão de organização internacional, porque é muito parecido. Mas já fiquem sabendo, né? Como eu não vou colocar tratado, se tiver uma organização internacional como autora, vai ser uma decisão de organização internacional. E se tiver um tribunal internacional, vai ser um tribunal internacional. E, sim, gente, para tranquilizar as pessoas que estão com dificuldade no acesso, inclusive a própria Coordenação de Direito pediu isso para a gente,
Esse vídeo vai ser disponibilizado um pouquinho mais tarde, através de link no YouTube, que eu vou postar no Classroom de vocês, tá? Então, a coordenação pediu que a gente gravasse, justamente para isso, e eu vou colocar no YouTube. Agora, o problema é o seguinte, qualquer coisa que vocês disserem, o que eu falar, qualquer bobagem, vai ficar lá no YouTube pro resto da vida, né? Inclusive, por isso que a gente tem que alertar que está gravando, né, para que a gente tenha cuidado com isso. Né? Ontem até minha esposa estava brava porque ela disse que saiu um bocado de bagunça aqui, disse, o povo vai falar mal de mim, não é de você não. Esse aqui é meu escritóriozinho, né? Bom, pessoal, sim, e outra coisa, não, foi ontem que tinha uma bagunça aqui em cima do sofá, uma mala de viagem, como vocês sabem, eu viajo muito, né? E esse aqui é meu espaço, aí fica com mala, fica com coisa. Os livros aí podem ver que não estão bem arrumados, porque usam bastante, né? E também tem essa coisa, se você chegar numa casa e o livro tiver tudo certinho, é porque a pessoa ou não lê muito. Ah, obrigado, gente. Ou não lê muito, ou porque de vez em quando eu vou ali, pega um livro ali, pega. Não tem tantos livros, não. E olha que vocês só estão vendo uma parte, né? Ainda tem o outro lado. Deve ter uns 1000 por aqui. 1000 livros, mais ou menos. 1000. Vou até contar qualquer hora dessa. Mas prosseguindo, pessoal. Prosseguindo. Ana Flávia, vocês ainda vão viajar muito. Tenho esperança, tenho fé. Né? Quando eu sair da faculdade, pelo amor de Deus. Lembrando aí do tempo do cuscuz com ovo, né? Gente, vamos aqui para a quarta questão. Pronto, vocês estão vendo novamente a prova? Por favor, respondam no áudio. Sim. Obrigado. Vamos lá. As questões do... As questões... Voltando. A questão do ponto 4, no ponto 4 vão ter duas questões. A primeira questão, eu vou colocar um tratado que eu vou pegar na plataforma do Itamaraty, na plataforma Concórdia, e vocês vão dizer que tipo de tratado é aquele que está sendo citado na prova. Nesse caso aqui, o tratado seria... Vamos ler aqui. Artigo 1º, parágrafo 2º. A embaixada e as repartições consulares da China concederão vistos com prazo de validade de até 5 anos, com múltiplas entradas, para um período autorizado de estada de até 90 dias, renováveis se necessários, desde que o prazo máximo de estada não exceda 180 dias a cada período de 12 meses, contados a partir da data da primeira entrada, aos nacionais brasileiros que viajam a turismo ou para familiares ou amigos na China. Brasil e China, acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República Popular da China sobre a facilitação, de visto de turistas 2017. O que a gente pode dizer desse tratado? Primeiramente, é um tratado bilateral stricto sensu. Por quê? Porque tem duas partes, Brasil e China. E aí, olhem o seguinte, quando tem dois autores aqui, no caso Brasil e no caso China, é porque o tratado é bilateral. O tratado seria multilateral se ele tivesse assim, Brasil et al., ou então se fosse um tratado que tivesse como autoria uma organização internacional. Então, sempre que tiver organização internacional como autora do tratado, é um tratado multilateral, tá certo? Ou chamado também convenção. Então, aqui, quanto mais classificações vocês colocarem, mais correta estará a questão. Claro, vocês têm algumas coisas que não dá para a gente saber. Por exemplo, não dá para a gente saber se isso é um acordo meramente executivo. A gente não tem informação para isso aqui nessa citação, porque vocês têm que abordar na prova o que estiver na citação. Porém, a gente pode dizer o seguinte, que é um tratado... Executivo. Se é executivo, não dá para saber. Quer dizer, eu tenho como saber. Pronto, eu tenho como saber. Porque, vocês têm como saber. Sabe por que vocês têm como saber?
Porque a prova vocês vão fazer em 24 horas e vão poder pesquisá-la na internet. Então, é só pesquisar. Então, por exemplo, se eu abrir aqui uma janela e colocar em vigor, está em vigor, e vamos abrir esse tratado. Governo do Brasil, governo da República da China, tal. Plataforma Concórdia. Vigência, vistos, imigração, era oficial. Cadê aqui? É o acordo executivo, viu? Então, é um tratado que ele não precisa ser aprovado através do parlamento. Aí, realmente, é um acordo executivo. José Edson está perguntando até que horas vai. Até por volta de 9 horas. E pronto, é isso. É um acordo bilateral, aquele tratado celebrado entre Brasil e China. É um acordo executivo, porque não teve a participação do parlamento, e é um tratado-contrato, porque diz interesse recíproco das partes, no caso, a questão dos vistos de turistas. Deixa eu mostrar outro tratado para vocês também. Pronto. Vocês estão vendo novamente o Word? Por favor, respondam no áudio. Sim. Pronto. Perfeito, obrigado. Artigo 20 desse tratado aqui que eu coloquei a seleção, artigo 20, parágrafo 6º, âmbito de aplicação. As partes afirmam sua determinação de eliminar o suborno e a corrupção no comércio internacional e reconhecem a necessidade de desenvolver a integridade dentro dos setores público e privado e que cada setor tem responsabilidades complementares a esse respeito. Brasil e Chile, Acordo de Livre Comércio entre a República Federativa do Brasil e a República do Chile de 2018. Pronto. Perguntando aqui no áudio, que tipo de tratado é esse? Dualista. Não é sobre dualismo, gente. É o tipo de tratado. Por exemplo, seria bilateral. Nesse caso, exato, é bilateral. Bilateral, por quê? Bilateral. Porque tem Brasil e China. Repare aí como vocês teriam que explicar. Ele é bilateral porque tem parte. E Chile, perdão, não é China, não. Segundo ponto, ele é um tratado. Dá para dizer 3 coisas desse tratado. Livre comércio. Então, ele é um tratado-contrato, se ele é um tratado de comércio. E outra coisa, ele é um tratado permanente. E ele também não é um acordo executivo, apesar do nome, viu? Que não se pode fazer acordo de livre comércio, apesar que essa informação vocês não têm. Quem tem sou eu. Não se pode fazer tratado de livre comércio em acordo executivo, tá? É um tratado normal, ou seja, um tratado com aprovação do parlamento. E pronto, pessoal. A primeira questão de vocês vai ser justamente para vocês classificarem um tratado e dizer que tipo de tratado é aquele. Tem mais alguma pergunta sobre essa primeira questão? Podem responder no áudio. Professor, ainda fico na dúvida desse negócio de dualista, bilateral. Não, dualista é do ponto 2, né? Bilateral é quando o tratado tem 2 partes. Por exemplo, nesse caso aqui, desse tratado que vocês estão visualizando, que eu selecionei, Brasil e Chile, tem 2 partes, é bilateral.
certo? Multilateral, vai ter várias partes. Se tivesse aqui escrito Brasil et al., ou se uma organização internacional fosse o autor, aí seria multilateral. Porque o tratado multilateral, ele tem várias partes. E também cuidado com a nomenclatura, né? Não é dualista. Dualista, tudo bem, tem a ver com dois, mas nesse caso o termo é bilateral. Porque dualista é em relação ao ponto 2. Mais alguém tem alguma pergunta sobre esse ponto, essa questão, essa primeira questão do ponto 4, que aí a gente já passa para outra questão. Não, é perfeito. Ok, gente. Então, vamos discorrer agora sobre a segunda questão. Deixa eu colocar aqui. E o pior, para ser sincero a vocês, eu ainda não terminei de fazer a prova, eu já comecei. Então, o que a gente poderia colocar como a segunda questão do ponto 4 de vocês? Deixa eu dar uma olhada aqui no roteiro. Vícios de consentimento. Não, vícios de consentimento não. Controle de convencionalidade. Milena, sim, esse ponto ele tem nos slides, viu? Inclusive tem no YouTube também a explicação. Não, desse ponto não. Do ponto 4 não tem explicação. Tem os slides. Eu só deu para fazer o vídeo do ponto 5 e 6. Pronto, controle de convencionalidade. Bora de controle de convencionalidade, que eu até falei sobre esse assunto na sala de vocês. Não está aparecendo nenhum slide no Google Classroom. Ah, mas ele tem o slide YouTube. Sim, pessoal, vamos trabalhar com controle de convencionalidade. Deixa eu anotar aqui, que eu vou começar a fazer. Não, Milena, esse assunto que eu estou dando aqui é do ponto 4. Entendeu? Não é do ponto 5, não. Eu estou falando agora, eu estou falando sobre a prova, eu estou fazendo uma revisão da prova. Pronto, no turno 2, a questão vai ser sobre controle de convencionalidade. Sim, Ívila está certo, todos os slides estão no Google Classroom. Todos estão no Google Classroom. Toda a primeira unidade. Agora, só tem vídeo no YouTube, até porque, como vocês sabem, gravar vídeo no YouTube dá trabalho, só dos 2 últimos pontos, né? Inclusive, a gente esses dias está trabalhando mais do que se estivesse trabalhando na faculdade, porque a gente teve que gravar. Eu passei o final de semana gravando vídeo no YouTube e, de vez em quando, aparecia um som esquisito, a filha da vizinha dava aqueles gritos, né? Eu tenho um canal. A filha da vizinha dava aqueles gritinhos, aí eu tinha que gravar de novo, né? E ficou assim, tive que esperar a minha filha dormir para poder gravar, né? Esse YouTube é agotamento. Não, e a gente não tem o que fazer não com as crianças. As crianças estão em casa, a gente tem que ter compreensão, né? Inclusive a filha da vizinha mora aqui em cima. Ela desce para brincar, já que está isolada. Ela só tem uma filha e eu também só tenho uma filha, né? E a gente tem que deixar as crianças, né, um pouco livres esses dias, né? Por exemplo, eu estou marcando de 8 horas, podia marcar mais cedo, porque 8 horas geralmente a minha filha está dormindo. Então a gente tem que ter também paciência com as crianças nesse momento. Sim, gente, então a questão de vocês, a última questão, que inclusive é a última questão, né? A última questão do ponto 4 vai versar sobre controle de convencionalidade. Aí lembrando, deixa eu voltar aqui. Aí aquela perguntinha, vocês estão vendo o Word? Por favor, responda no áudio. Sim. Sim. Na questão do ponto 4, a gente vai colocar a última questão, uma situação de controle de convencionalidade para vocês explicarem que tipo de controle de convencionalidade é e falar um pouquinho sobre controle de convencionalidade. Como a gente já falou aqui, é um assunto da moda em direito internacional público. Nesse caso aqui, pessoal, tem uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso Herzog e outros versus Brasil, sentença de 15 de março de 2018. Como é uma sentença de um tribunal internacional, nesse caso, o controle de convencionalidade ele é concentrado. Se fosse uma decisão, por exemplo, de um juiz
monocrático de comarca aqui, que abordasse, ou que o juiz abordasse uma norma internacional, ou que adequasse a legislação interna a uma norma internacional, aí seria o controle difuso. Por exemplo, vamos ser bem claros. Quando o juiz, por exemplo, de Caruaru, meu amigo, Dr. Mauro Piraja, e professor também, ele faz uma audiência de custódia aqui em Caruaru, ele está fazendo o controle de convencionalidade difuso, porque, lembrando, as audiências de custódia decorrem do controle de convencionalidade, ou seja, decorrem da adequação da legislação brasileira à normativa internacional. Já quando esse controle de convencionalidade ele é feito por um tribunal superior, como o STF, pronto, no caso do Pacto São José da Costa Rica, em relação à prisão depositária infiel, ali foi um controle de convencionalidade concentrado feito pelo STF. Então, gente, basicamente é isso. Tem essas duas modalidades de controle. Vocês vão ter que analisar e explicar. Pronto, perfeito, Jaine. No caso da questão, o controle é concentrado, porque é feito pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nesse caso, Vladimir Herzog, né? Foi uma sentença que o Brasil foi condenado e responsabilizado internacionalmente. Reparem, se fosse um tribunal superior também. Agora, se o juiz de primeiro grau, ele aplica, ou mesmo, por exemplo, isso pode ocorrer pela administração pública, também tem outra questão. O controle de convencionalidade não é só o judiciário que faz, não. A Corte Interamericana de Direitos Humanos entende que a administração pública, em geral, ela tem que se adequar aos tratados internacionais de direitos humanos. Não é só o Poder Judiciário, tá certo? E pronto, pessoal, basicamente é isso que vai ser a prova de vocês. Eu vou deixar essa prova de vocês no dia 31. No dia 31, por volta não, eu vou marcar o horário exato, 18 horas. Aí vocês vão ter que me entregar, mandar a prova para mim às 18 horas do dia seguinte, tá certo? Cada um faz a sua prova, só respondam 2 questões, não respondam mais do que 2 questões. Aí, meia-noite, pode ser, meia-noite é meia-noite, agora fica meia-noite é meia-noite. 24 horas, tá bom demais. Responder 2 questões. Não, eu sei, justamente por isso, Milena, eu sei que essa questão da chuva, etc., é por isso que a gente vai dar 24 horas. E por isso que eu peço, não copiem dos colegas. Vocês podem discutir com seus colegas qual é a resposta correta, vocês podem argumentar, mas cada um tem que redigir as suas com as próprias palavras. Não pode usar citação direta, só pode fazer citação indireta e sempre mencionando o autor que vocês pesquisarem. Né? Coloca assim o sobrenome Mausuoli. Eu acho que fica bom de 6 a 6 horas. Porque aí, por exemplo, você já abre a prova às 6 horas. Aí, só precisa entregar às 6 horas do outro dia. 18 às 18. Eu acho que fica melhor. Tá certo? Fica melhor. Sim, gente. Outra coisa, vamos combinar agora no final. Vocês têm mais alguma pergunta sobre a prova? Não? Perfeito. Vamos combinar o dia para vocês entregarem os seminários. Alguém aqui já entregou o seminário? Deixa eu olhar. Deixa eu entrar na turma de vocês. Se alguém já entregou. Não. Ninguém. Jaine, eu entendo que sim, porque a origem foi através do controle de convencionalidade, né? Não sei que diga respeito diretamente à lei, mas a origem do Instituto Jurídico é controle de convencionalidade. Por favor, pessoal, também
Coloquem os colegas que estão sem grupo, admitam aí. Pronto. Quem entrar aí em grupo, depois você coloca lá na postagem, acrescenta o membro fulano. Não, eu cancelei, Marília, eu cancelei, mas percebam, até segunda ordem. Não, tudo bem, não tem problema não. A gente vai combinar agora um prazo para que vocês entreguem. Quem tiver sem grupo, por favor, admitem, colegas. Lembrando, só vai fazer seminários os grupos do ponto 1 ao 4. Os demais grupos, perdão, vão fazer na segunda unidade, tá? Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para vocês enviarem o vídeo. Esse vídeo tem que ter em média de 10 minutos, no mínimo 8, no máximo 12 minutos. No mínimo 3 integrantes devem aparecer no vídeo. E a forma que eu sugiro para que vocês gravem é através do PowerPoint. Mas vocês podem, se quiser, cada um gravar o seu e depois juntar o arquivo, podem fazer da forma. Porém, a forma que eu sugiro e que é mais fácil de vocês gravarem é através do PowerPoint. O PowerPoint, ele tem uma ferramenta, você faz o slide e depois você grava um videozinho no canto, igual eu fiz e coloquei no YouTube. É muito simples, vocês podem fazer em casa, inclusive você pode gravar, por exemplo, vocês fazem, por exemplo, são 3 pessoas, né? Coloca, olha, vamos fazer três slides, cada um explica um slide. Aí você manda o arquivo para o colega faz a gravação deles e depois posta aqui comigo. Que tal a gente colocar o prazo para vocês mandarem os vídeos até o dia 6 de abril, segunda-feira. 6 de abril. Tem um prazo, semana que vem a gente faria a prova, normal. Não, Jaine, tá bom o prazo, pelo amor de Deus. Hoje é dia 24 ainda, tem 12 dias. Aliás, 13 dias, né? 13 dias, porque hoje é 24. Aí semana que vem é dia 31, semana que vem vocês farem a prova. Aí para a segunda da outra semana, até para não demorar tanto para divulgar a nota de vocês. Né? Eu acho que tá bom, 13 dias. Não, assim, Vila, eu prefiro fazer dia 6, porque a outra turma vai fazer e aí eu já terminaria de divulgar. Não, Jaine. Não. Segunda-feira da semana que vem vai ser dia 30 e dia 31 vocês fariam a prova. Então vocês têm quase 15 dias, vocês têm 13 dias para entregar. Tá ótimo, professor. Esse prazo aí é para o dia 6. Oxe, tá pleno. Pronto. Aí é o seguinte, a formatação... Não, Alan, não. Por favor, a formatação... Eu sugiro que seja através dos slides. Agora, vocês podem fazer outra forma. Aí fica à vontade. A forma sugerida é slide. Por quê? Eu não sei se já falaram para vocês, o PowerPoint, nos computadores, eles têm uma ferramenta muito boa para a gente gravar apresentações. Se vocês quiserem, inclusive, eu dou uma explicaçãozinha aqui rápido. Ô, professor, explique. Eu nunca vi, não, esse coisa no PowerPoint, não. Pronto, eu vou explicar. Deixa eu olhar aqui. Vocês estão enxergando a janela do PowerPoint? Sim. Pronto, vem aqui a apresentação de slides, gravar a apresentação de slides. Aí tem essa opção, gravar pelo slide atual. Por exemplo, como vocês são em grupos, vocês podem dividir a apresentação. Agora, primeiro tem que fazer os slides, aí depois você grava. Aí quando você clica em gravação dos slides... Espera, deixa eu sair que não vai dar certo aqui, não. Porque eu estou fazendo a conferência com vocês. Mas é aqui, ó, apresentação de slides e gravação de slides. Aí, gravação do começo ou gravação pelo slide atual. No caso, o que vocês têm que fazer primeiro? Primeiro, você faz os slides, e eu sempre recomendo vocês fazerem com poucas linhas as informações.
aí vocês dividem a explicação pelos colegas. Aí, por exemplo, uns explicam, por exemplo, um pode explicar o segundo, outro pode explicar o terceiro, aí assim sucessivamente. Então é muito simples. Agora eu não acho que pode fazer no celular. Só pode fazer através do notebook. Mas se vocês quiserem fazer de outra forma, pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um PowerPoint com o slide gravado para que vocês baixem. Aí vocês podem usar de modelo. Tá certo? Eu digo assim porque ele é bem simples de você gravar vídeos. Então é bem prático. E também fica o assunto e embaixo você fica com a explicação, aparecendo a sua imagem no quadradinho, explicando o assunto que está aparecendo na tela. Às vezes o som do celular é melhor do que do notebook, eu acho, né? É verdade. Depende Você tem que ter um fone. Mas enfim, fiquem à vontade. Se vocês quiserem fazer no celular, podem fazer. Mas aí faz no celular e envia pro PowerPoint, dá certo. Pode ser também. Desde que não seja muito grande, pode ser. Pronto, gente. Mais alguma questão? Pronto, Carla. Aí é o seguinte, semana que vem eu vou estar com vocês, mas vai ser assim para entregar a prova para tirar alguma dúvida, entendeu? Eu vou disponibilizar a prova às 6 horas e 8 horas da noite eu entro. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, tá? Para a gente dar algum esclarecimento. E agora, nesse momento, eu peço que vocês assinalem a presença, vocês colocam o nome presente, escrevam aqui no chat, e de resto, acho que é só isso. Pronto, presente, 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 presente. Isso, presente. Que acho que vocês sabem que ele gera um arquivo, né, com o logo de todos. Perfeito, gente. Então é isso, a não ser que alguém tenha alguma coisa a dizer. Eu vou deixar o meu boa noite, vou esperar que todos assinalem a presença. E esse vídeo depois eu vou disponibilizar lá no YouTube, né? Vou colocar o link na turma de vocês do Classroom. E boa noite. Boa noite a todos. Obrigado a vocês. Fico muito satisfeito. Espero que todos vocês se cuidem e que a gente consiga superar essa crise, né? Professor, não esqueça de colocar no YouTube, não, viu? Oi? Não, não vou esquecer não, tá gravando, tá tranquilo. Eu posso ser que eu não consiga colocar outra noite, porque o YouTube às vezes demora um pouquinho para processar, mas ele manda o arquivo, ele manda o chat todinho, por isso que eu estou dizendo, cuidado com o que vocês postam aqui, porque ele grava o chat, grava não, ele bota no arquivo as informações do chat e grava o vídeo todinho. Eu não sei como você tem paciência com esse YouTube. É uma demora, ele trava. Sim, e outra, para você postar um vídeo no YouTube demora um pouquinho, porque o YouTube tem que processar o vídeo. Agora, para quem acessa é mais fácil, porque ele fica mais leve, entendeu? Para você acessar. Agora, para quem for fazer o vídeo e depois postar no YouTube, ele demora para carregar, e analisa, aí você tem que escolher qual é a imagem para ficar na figurinha, né? É um pouquinho complicado. Ah, e eu quero pedir, por favor, também, podem sair, porque, inclusive, se alguém ficar, ele fica gravando. Então, gente, tchau, tchau. Estou só esperando vocês saírem. Boa noite, boa noite. Era só você ter pedido desculpa. E Boa aí, minha noite. gente.